Muito bem, voltamos e hoje é dia de tirar suas dúvidas sobre a saúde da mulher e o tema de hoje é recado aos homens. Afinal, a maioria das mulheres se queixam sempre da mesma coisa. Você quer saber o que é? Então fique com a gente que está no ar o quadro de Saúde da Mulher. Bom, e quem sempre está aqui para responder todas as milhares de dúvidas é a doutora Maria Inês Pagano Gasperini. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Boa tarde, gente. Tudo bom? Tudo bem? O nosso assunto hoje é um recado para os homens, mas a gente vai começar falando então dessa, que é num geral, a maior reclamação das mulheres, unânime, quando o assunto é o momento a dois? É isso? Eu acho que até aproveitando, Karen, o Novembro Azul, não é que se fala muito de câncer de próstata, e tem que falar mesmo, né? Porque é uma incidência grande nos homens, mas, além disso, eu acho que tem um recadinho para os homens que, semana passada no consultório, uma cliente começou a conversar, e eu te deixo que nós vamos falar sobre isso semana que vem, que são as queixas do quê? De como os homens pensam sexualmente e como as mulheres pensam sexualmente, que é uma coisa bastante diferente. Tem aí aquele slide? Tem. Aquele slide, bota lá. Tem sim. Bota aqui pra gente então, pra gente conseguir visualizar o que a doutora tá querendo dizer. Tá aí, Olha aqui, gente. Olha a diferença básica da coisa. Homem, quando pensa em namorar, olha lá o que ele vê. Nós, as mulheres, somos muito mais românticas, né? Os homens, em geral, vão direto ao ponto, não é? E nós, as mulheres, não, nós somos mais românticas. A gente, quando vai encontrar alguém, o que a gente pensa? Ai, onde é que será que a gente vai? O que a gente vai fazer? O que ele vai me dizer, né? E os homens, não. Os homens, vamos ver se vai rolar alguma coisa. E isso, muitas vezes, tem sido uma queixa muito grande. E, às vezes, as mulheres dizem assim, eu não tenho mais, eu gosto dele, mas não tenho vontade de transar todo dia. E ele quer. E aí como é que faz isso? Então, e aí os homens, quando as mulheres vão ficando meio sem vontade, o que os homens pensam, Karen, de cara? A grande maioria, evidentemente, gente, que nunca é todo mundo, né? Mas uma grande maioria de homens pensa assim, não gosta mais de mim, ou acho que ela está interessada no outro. Então, isso é uma pergunta que muitas vezes vem para as mulheres. O que tu não gosta mais de mim? Por quê? E aí, quanto mais o homem insiste com não gosta mais de mim, vai ver que tem outro, pior fica. Por quê? Porque a excitação das mulheres é completamente diferente dos homens. Não é? A gente precisa, por exemplo, a mulher só faz sexo se estiver relaxada. O homem faz sexo para relaxar, começa por aí, não é? Que já é uma grande diferença. Então, a gente tem que estar muito descansada, a gente tem que estar muito ligada naquilo e nem sempre a gente consegue. A gente teve uma educação completamente diferente dos homens, não é, gente? O que a mãe da gente dizia? Tira a mãozinha daí, não bota a mão lá embaixo e tal. Enquanto para os homens sexo foi sempre muito estimulado, para nós não, para nós foi sempre muito reprimido. E até hoje se uma mulher disser que gosta de sexo, ela é galinha, né? Bom, isso é uma situação. Agora, o que acontece no corpo da gente à medida que a gente vai ficando excitada e que a maior parte das pessoas não sabe? Um homem, olha ali, nesse slide aqui a gente pode ver. Um homem, para o pênis ficar ereto, precisa entrar para dentro do pênis 50 a 60 mililitros de sangue, ou seja, é um copo de cafezinho de sangue, Karen, que precisa entrar para o pênis poder ficar em condições de ter relação. Às vezes, olha ali, só um beijinho, só um copinho de vinho já faz com que tudo comece a funcionar. Para nós, as mulheres, passa o próximo. Tem próximo? Próxima. Calma aí, tá rodando. Então, mas é para a gente ver que diferença grande a gente tem entre homens e mulheres. E nós vamos ver agora. Olha aqui,
Tinha um slide antes, mas não tem importância. Isso que a gente está vendo em vermelho aqui, gente, é uma mulher cortada partida ao meio, são todos os órgãos genitais, a bexiga, o útero, e esse vermelhinho aqui, ó, é a vagina. Aquela primeira lá é antes da gente ficar excitada. Então, a vagina tem 6 ou 7 centímetros, é pequenininha, estreitinha. À medida que a gente vai ficando excitada, vai descendo aqui para baixo, para a pelve da gente, que é esse lugar ali, 600 a 700 mililitros de sangue. Ou seja, é uma garrafa de cerveja de sangue que precisa descer para que a gente tenha uma relação, para que a vagina fique daquele jeitinho, olha lá como ela cresce, ó, e ela fique exatamente do formato do pênis. Isso é uma coisa, Karen, que a gente não sabe, porque como os nossos órgãos são todos para dentro, né, a gente não sabe que isso aqui acontece. O homem não consegue perceber, e nem nós mesmos, que isso aqui está pronto. Então, muitas mulheres têm queixa do quê? Eu tenho uma dor no pé da barriga quando eu tenho relação. Por quê? Por causa disso aqui, ó, porque o pênis acaba entrando num lugar que ele não cabe, certo? E então, isso dói. Então, é para a gente ver, gente, como é importante, o que a gente tem que fazer para chegar aí, não é? Por que esse discurso todo? Vamos lá, para entender o quê? O que a gente tem que fazer? O que a gente precisa? A gente precisa de muito carinho, a gente precisa daquela telefonadinha de manhã, oi, tá tudo bem, te amo, não é? A gente precisa de uma série de coisas para que o corpo possa funcionar e para que a gente possa ter vontade de ter relação. Então, eu acho que isso é uma das grandes queixas das mulheres, é que às vezes, assim, chega de noite, ó, brigou comigo, me disse um monte de coisa o dia inteiro, se queixou de um monte de coisa e agora de noite quer transar. Não dá. É. Por quê? Porque precisa essa diferença toda. Exatamente. Se você quiser mandar alguma pergunta para a doutora Marinês, é só mandar para o nosso WhatsApp, o telefone está direto aí na tela, né? Só mandar aí para o 8822-6543, que daqui a pouquinho ela já responde para você. Isso tudo... A pergunta, a reclamação mais frequente que você tem no seu consultório, então é isso que as mulheres falam. Está faltando um pouquinho mais de... Está faltando preliminares, que são fundamentais. Está faltando. Não dá para brigar o dia inteiro, né? Não dá para se queixar o dia inteiro e de noite chegar e dizer, bom, agora vamos. Para os homens isso funciona, mas para as mulheres não funciona. Para a mulher não. É uma grande queixa essa, e se é para ser bom para ambos, né? Então, exatamente, tem que investir. Tem que investir, isso aí. Coloca a pergunta aqui para mim, por favor. A gente já tem uma pergunta para a doutora Marinês. Vai colocar aqui na tela, tá ok? Como falar com meu marido que não estou satisfeita com o sexo? Pois é, se sexo fosse uma coisa mais tranquila, não é? Era fácil. Como é que a gente faz quando a gente diz assim, ó, não gostei da roupa que tu botou? A gente tem facilidade de dizer, não gostei dessa comida, mas quando a gente tem que falar de sexo, a gente faz. Em geral, a gente faz assim, ó, não fala antes porque vai cortar o clima. Não fala durante porque... Né? Durante não dá. Não dá. E não fala depois porque às vezes não virou para o lado e dormiu. Então, a gente tem que aprender a falar, dizer assim, olha, eu tive uma cliente que com 60 e poucos anos me disse que nunca tinha tido orgasmo, acho que até já contei isso aqui. E ela chegou em casa, um dia ela estava olhando uma revista, leu e disse assim, e viu numa revista a moça dizendo assim, que não tinha orgasmo, não sei o que ela disse, mas essa sou eu. Fechou a revista, chegou em casa e contou para o marido. Imagina o que é contar para um marido de 30 e tantos anos que a coisa não ia bem, né? Pois ela teve coragem. Acho que a primeira coisa que a gente precisa é coragem. Dizer assim, escuta, como é que vai? Como é que a gente vai afetivamente e sexualmente? Tem uma coisa, se a gente não está bem na vertical, a gente acaba não se dando bem na horizontal, né? Então, acho que assim, cria coragem, querida, cria coragem, vai lá e diz assim, olha, vamos ver o que a gente pode melhorar. Porque às vezes a gente não precisa dizer, olha, tá ruim, a gente pode dizer assim, o que a gente pode fazer para melhorar? É um jeito de dizer que a coisa não está muito boa, não é? E conversar abertamente, porque... Senão a gente vai ficando numa relação que as pessoas vão se distanciando, não é? E quando a gente vê, um tá em Marte, o outro tá em Vênus, não é? Então acho que tem que falar, não tem outro jeito. Não tem muito para onde correr, né? O jeito é conversar, porque senão ninguém vai se entender. Coloca a próxima pergunta para mim, por favor. A mulher pode não ejacular na hora do sexo, mas pode sentir prazer?
Nós, mulheres, não ejaculamos, Karen, certo? O que sai dali é um líquido, que é o líquido de lubrificação, que é aquele líquido que acontece justamente para quando o pênis entrar não doer. Mas a gente produz esse líquido, às vezes quando a gente está mais excitada, a gente produz mais líquido, quando a gente está menos excitada, produz menos, mas a gente não ejacula. Ejaculação é uma coisa do homem, é o gozo, aquilo que sai na hora em que o homem ejacula, certo? Mas nós não temos ejaculação, então não se assuste, porque não vai sair um mar de coisas. Vai ficar esperando, vai achar que nunca aconteceu, Não, na e verdade, pode ter, tá e se tudo tem- normal. Não, E se tem prazer, até porque o prazer, Karen, o que desencadeia o prazer é o clitóris, que a gente pode conversar outro dia, porque eu acho que o tempo está quase acabando. Né? Encerrou já? Não dá para fazer mais nenhuma pergunta? Não? Então tá, então eu vou encerrando porque o tempo foi... Não, dá para botar uma coisinha rapidinha aí? Tá, tem mais slide? uma lâmina para botar? Então bota aqui rapidinho, pode botar, pode botar. Ah não, botaram pergunta, então tá, agora que entrou a pergunta, eu vou ter que fazer a pergunta. Claro. Né? Eu faço uso de medicação para depressão. Fiquei sozinha por 10 anos, agora estou tentando um relacionamento e sinto dor. Acho que não tenho lubrificação. Uma das coisas é assim, tem que ver com que idade tu está. Se tu está na menopausa, às vezes a lubrificação é um pouco mais difícil. Não é impossível, é um pouco mais difícil, mas existem cremes que a gente pode usar, existe uma série de coisas. E às vezes existe também falta de preliminares, porque o que faz aparecer a lubrificação é a vontade de ter relação, não é? Então, isso é uma coisa que tem que investir. Às vezes uma telefonadinha, um copinho de vinho, sabe? Não estou fazendo apologia aqui, mas isso ajuda. Sim. Gente, tem uma coisa muito bonita aqui que estava ali e não está mais. Pode colocar de novo, essa aí mesmo que apareceu. Olha aqui, ó, isso aqui é um escrito do Jardim Perfumado de um Sheikh de Nefazawi, do século XV. Olha o que ele diz. A mulher é como uma fruta que só exala sua fragrância quando a esfregam com as mãos. Tome, por exemplo, o manjericão. A menos que o aqueçamos com os dedos, ele não emite seu perfume. E você sabe, por exemplo, que se o âmbar não for amornado e manipulado, ele retém o seu aroma? A mesma coisa acontece com a mulher. Se não animar com seus beijos e carícias, com mordidas nas coxas e abraços apertados, você não obterá o que deseja. Não experimentará prazer quando ela compartilhar o seu divã e ela não sentirá afeto por você. Ainda é do tempo do divã, agora é a cama. Muito bom, certo? Muito bom. Você é para fechar com chave de ouro isso. Então, gente, vamos cuidar da próstata e do afeto. E do carinho. E do carinho. Muito bem, obrigada, Obrigada. doutora Marinês. Até a próxima. Boa tarde, gente. Obrigada.